Oi gente, eu sou a Mônica Cadorim falando para o canal Apologia das Letras. Eu acho que todo mundo em algum momento já ouviu falar em Deus Ex Machina, mas todo mundo sabe o que é isso? Eu vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui. Bem, em primeiro lugar, eu acho importante situar de onde vem essa expressão, né, para a gente entender direito o que é. A origem dela é no teatro grego, que tinha na tragédia a sua forma mais importante, e a tragédia era uma coisa que era um pouco fórmula, né, como tudo, que você tinha um herói humano em geral, passando por várias dificuldades e enfrentando dificuldades e resolvendo, às vezes com ajuda, às vezes sem ajuda, até chegar no final, que em geral era trágico, né? Mas enquanto ele estava nesse caminho de ter problemas e ter que resolver problemas, ele às vezes tinha a ajuda de outros humanos, né, de amigos e tal, e às vezes ele precisava de uma ajuda divina, que às vezes era um problema tão complexo que nenhum humano dava conta de resolver. Então, era necessário fazer uma divindade entrar em cena e resolver, ajudar o herói a resolver o problema. Só que uma divindade não vai chegar e entrar andando para fazer alguma coisa. Os gregos inventaram uma estrutura, um artefato, né, uma parafernália que fizesse a divindade descer dos céus, sabe? Era uma coisa assim de uma entrada maravilhosa, uma entrada triunfante, né? Então tinha tipo um transporte, né? Uma cápsula, um carro, uma carruagem, alguma coisa assim, que vinha e entrava de uma forma maravilhosa em cena, e de dentro disso saía a divindade, aí podia ser Zeus, Apolo, Atena, dependendo do problema que o herói estava enfrentando, dependendo de quem estava disposto a ajudar o herói, saía essa divindade de dentro desse aparato para ajudar o herói. Então, isso esse é o momento do Deus Ex Machina, a divindade saindo, né, para fora desse aparato tecnológico que trouxe ela até a cena. Então, quando a divindade chega, ela não vai fazer uma coisa simples que qualquer humano vai fazer. Não, ela vai fazer alguma coisa maravilhosa, vai fazer chover, vai fazer parar de chover, vai ressuscitar alguém, vai curar uma doença incurável, vai fazer alguma coisa assim maravilhosa, digna de uma divindade, né? Afinal de contas, ela é uma divindade, ela não é humana. É justamente para aqueles problemas que não havia solução. Então a divindade vinha e ajudava o herói. E aí, quando a gente está lendo, escrevendo, a gente tem momentos também em que o herói se mete, o protagonista se mete numa confusão tal que a gente não tem como tirar ele dessa confusão sem fazer alguma coisa maravilhosa. Aí a gente apela para essa ferramenta chamada Deus Ex Machina. Qual é o problema de se usar Deus Ex Machina na literatura contemporânea? É que a gente não tem mais essa mentalidade de que as divindades moram no Monte Olimpo e que elas atuam na vida da gente, né? Então fica uma coisa meio forçada. É claro que não que a gente vá utilizar uma pessoa, né, para fazer isso. Mas se você tem, por exemplo, uma pessoa com uma doença incurável e de repente essa pessoa ficou curada, sem nem acontecer nenhum milagre, né? Tomou um remédio e ficou curado. Isso é forçado, né? E o leitor, quando está lendo, ele percebe isso. Ele percebe que aquilo não está de acordo com a lógica. Não precisa nem ser a lógica do nosso mundo real, porque quando a gente constrói uma ficção literária, seja fantasia, seja coisa em cima da realidade, qualquer ficção literária tem uma lógica interna, né? Tem uma realidade interna com a sua lógica própria, e a gente não pode estragar isso, a gente não pode quebrar isso, porque senão você perde, o leitor para de acreditar na sua história, ele
a gente quando escreve, a gente quer que o leitor mergulhe, né? E se você força uma situação, ele vai se dar conta de que aquilo é só um livro, que não é vida, né? E o grande barato, eu acho, é quando o leitor confunde, é a gente conseguir que o leitor confunda a história do livro com uma história de verdade, com vida, com realidade. E a gente, então, tem esse trabalho todo de criar essa realidade com uma lógica própria, que tem que ser consistente, que tem que ser verossímil, que tem que ser crível. E aí, se você usa esse recurso do Deus Ex Machina, você quebra essa relação de mergulho que o leitor está tendo com o seu livro. E né, aquela coisa assim, é tão complicado, é tão difícil, tão complexo você criar essa verossimilhança, e aí de repente você quebrar isso, assim, às vezes por uma bobagem, não justifica. Então, é um recurso que a gente pode usar, né? Não é legal, mas enfim, é possível, ele está aí para ser usado. Mas eu acho interessante a gente guardar para os momentos de maior desespero, quando realmente não dá mais para fazer nada diferente, quando realmente precisa de uma maravilhosa divindade para resolver o problema. Então, assim, a ideia é a gente tentar não usar, mas se não tiver jeito, usa-se já sabendo que quebrou a verossimilhança, já sabendo que ali você criou uma ruptura com o seu leitor. Mas enfim, tem hora que não tem jeito. E aí, o que a gente pode fazer para utilizar esse tipo de recurso sem forçar tanto essa ruptura, a gente antecipa a solução. Botar uma pista em algum momento antes, é claro, de que aquilo é possível dentro da realidade do seu livro. Porque aí, quando acontecer, o leitor meio que já está preparado, né? O Stephen King até fala sobre isso no livro dele sobre escrita, até com uma citação que ele disse que pegou do teatro americano, né? Não sei como é que é aqui. Que ele diz assim: se uma arma está no console, em cima do console, no primeiro ato, ela tem que ser usada no terceiro ato, né? Quer dizer, os elementos que estão em cena, eles têm que ter alguma utilidade, senão, para que você está com aquilo ali? E ele completa, da mesma forma, ao contrário. Se uma arma vai ser usada no terceiro ato, ela tem que aparecer no primeiro, porque senão é Deus Ex Machina. As palavras não são essas, né? Mas ele fala mais ou menos isso, a ideia é essa. Então, se você vai precisar usar um recurso maravilhoso em algum momento da sua história, você tem que antecipar que esse recurso, na verdade, não é maravilhoso, ele é possível dentro da sua história, e aí, quando ele acontece, o leitor meio que já está preparado para aceitar isso sem deixar de acreditar no que você está contando. Então é isso, gente. Digam aí nos comentários se vocês gostaram da explicação, o que vocês fazem para não usar Deus Ex Machina, e joinha pro vídeo, se inscreva no canal, essas coisas de sempre, né, que a gente já sabe. Então, eu sou a Mônica Cadorim, do blog Escrever Pra Mim, falando pro canal Apologia das Letras.